Vamos lá, o transplante capilar vive um verdadeiro auge no Brasil. Se antes a Turquia era o destino mais procurado por quem buscava recuperar os fios, hoje o nosso Brasil se consolida como um dos principais centros de excelência no procedimento. Olha, com técnicas modernas, alta qualidade. Para esclarecer mitos, explicar as principais técnicas e orientar sobre os cuidados essenciais, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Daniele Alves, que é médica especialista da Novo Fio. É referência no assunto. Doutora Dani, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite. Quantas pessoas que eu conheço, aliás, já tenho que confessar, você ouvinte, eu fiz transplante capilar. Para quem nos acompanha pela live, Jovem Pan Grupo RIC, e me acompanha já há um bom tempo, antes dava para ver que eu não tinha todo esse cabelo. Então, o cabelo é meu. O cabelo é meu. Então tá aqui nesse novo visual. Doutora, quanta gente está fazendo esse transplante, o número de procedimentos, de cirurgias, enfim, tem crescido, e hoje a técnica mudou, né? Antigamente era aquele corte atrás, as pessoas ficavam com medo, nossa, mas deve ser muito difícil, muito complicado. Não sei se a turma está mais corajosa hoje em dia, mas fato é que no círculo de amigos, muitas pessoas estão tomando coragem, ou mais do que isso, o primeiro passo, falando sobre esse assunto. Está na boca do povo, né? Sim. A técnica mudou, né? Na verdade, o divisor de águas foi a nova técnica que veio da Turquia, foi desenvolvida fora do país, que simplificou. Na verdade, deixou com que seja menos invasiva. A técnica antiga tinha um corte imenso, né? Uma recuperação longa, dolorosa, com cicatriz, e hoje em dia a gente consegue fazer um procedimento superficial. Ele é longo pela quantidade de horas, sim, porque é manual, a extração ela é unitária. Então, fio a fio, né? Nossa, é algo que necessita um cuidado e uma habilidade por parte da equipe também, porque não é uma cirurgia que você vai ali, em 30 minutos, resolveu, pronto. Não, é algo que exige uma dedicação, né? E mais do que isso, é a habilidade por parte dos profissionais que estão ali dedicados, né, doutor? Isso, o transplante ele não se resume ao médico, na verdade ele é pelo conselho considerado um procedimento estritamente médico, porém não tem como fazer sozinho. Então a gente conta com uma equipe enorme, eu opero com 4, às vezes 5 instrumentadoras, enfermeiras, para fazer com que o procedimento seja um tanto quanto mais rápido pela tempo que o folículo pode ficar fora do corpo. É interessante quando a gente fala sobre essa questão da técnica, porque o número de pessoas que tem feito transplante capilar, em função da técnica que se modernizou, e também o fato de termos muitos profissionais capacitados, habilitados, e uma certa concorrência, isso acabou fazendo com que o preço também diminuísse. Antigamente, lá quando era essa técnica mais antiga, o investimento era maior do que as pessoas pagam hoje em dia. Sim, o procedimento antigo, que é chamado FUT, era uma cirurgia complexa, com anestesia geral, precisava de um ambiente hospitalar, um ambiente complexo para fazer uma cirurgia assim, com maior risco. Hoje em dia a gente consegue fazer, claro que nas clínicas é obrigatório ter um mínimo não, né? Ter todo o aparato de segurança, porque a gente está lidando com uma cirurgia de no mínimo 5, 6 horas, podem bater 12, 13 horas cada cirurgia, então é obrigatório as pessoas levarem em consideração o ambiente que vai ser feito pela segurança, né, pelo tamanho da equipe, para que não fique uma cirurgia muito extensa, inviabilize os folículos. E esse é um dos fatos que pode ter contribuído no preço, né, de ter ficado um pouco mais acessível. A complexidade da cirurgia, né, hoje é superficial, então consegue se fazer dentro de clínicas. Olha, você que está participando conosco através do YouTube ou da rádio nos ouvindo, você pode interagir mandando sua mensagem, sua pergunta, que tal, para a doutora Daniele Alves. A gente está batendo um papo sobre transplante capilar. No WhatsApp é o 41 98418 1071. Ou no canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O nosso Pan News Curitiba segue das 10 até o meio-dia. Bom, doutora, quem está nos ouvindo ou nos vendo tem aquelas entradas. É característico, homem tem que ter entrada, mas não é aquela entrada no meio da testa. E
Se isso está incomodando, opa, já é um sinal, um indicativo de que para essa pessoa, para esse paciente, o transplante pode ser indicado, né? Sim, normalmente eu costumo dizer que a boa cirurgia de transplante é a cirurgia que não parece que foi feita. Essa é a parte mais importante. Ninguém pode te bater o olho na rua e falar assim, nossa, onde você operou? Eu quero fazer também. Isso não pode existir. Então, existem técnicas de naturalidade para que a hairline, que é o desenho, né, fique natural. O principal de todos é não tirar a entrada de homem, né? Homens têm entrada. O quanto a entrada vai ser baixada que a gente vai chegar em consenso, né? Existe a parte do gosto. Eu gosto de um desenho um pouquinho mais retinho, de uma entrada mais profunda. Baixou, fica feminino ou começa a ficar infantilizado. Então, são detalhes da técnica e também do gosto do profissional que está fazendo o desenho, sempre com consenso com o paciente, para que fique natural e fique harmônico com o rosto. O desenho realizado, né, a cirurgia realizada no dia, o desenho do dia da cirurgia é o mesmo desenho que vai ficar até o último dia da vida da pessoa. Então, ele tem que ficar um desenho harmônico hoje com 20, 30, 40, 50 anos, até o dia que a pessoa bateu 80, 90 anos, né? Porque eu sempre brinco, 20 anos você não vai voltar a ter. Agora, 80, 90 pode ser que a gente chegue lá. Opa, a gente está sempre, né, em busca dessa longevidade e tudo mais. A gente quer estar bem, aliás, de que maneira vamos estar bem na velhice, com 70, 80, 90. Esperamos que com cabelo, inclusive, né? Doutora, sobre essa questão, como identificar, né, um problema? Meu pai, eu tenho parentes, familiares que também são carecas, calvos, a queda começa logo após os 20 e tantos anos. Eu não tenho muito o que fazer porque tá no DNA da minha família, tá no meu sangue. Não, pera lá, você também pode fazer. O nome da condição, eu falo que é uma condição, é uma doença, porque ninguém tá doente, né? Vamos lá. Se chama alopecia androgenética. O que é a alopecia androgenética? É uma alteração genética na parte superior da cabeça, que sim, vem da família. Se você vai ficar careca ou não, se você vai ter só entradas ou só coroa, a gente vai descobrir isso com o passar do tempo. Quando existe casos da família, sim, a probabilidade é que isso aconteça. Estudos mostram que mais de 50% dos homens vão ficar carecas até os 50 anos, ou calvos, né? Pelo menos o início de calvície. Agora, se ela será severa ou não, a gente não sabe dizer. Então, o que eu normalmente oriento? Começou a notar sinais de que a entrada está aumentando ou que o cabelo está ficando mais fino, a calvície ela não faz uma queda capilar, ela não promove queda, o cabelo não cai. Ele vai miniaturizando, ele vai diminuindo até uma hora que ele desaparece. Por isso que a grande maioria dos pacientes falam, doutor, eu não vejo o cabelo cair, simplesmente quando eu vi o cabelo sumiu. E realmente ele some, é uma miniaturização. Então, quando começa a ver que o cabelo está crescendo mais devagar, ele está ficando mais fino, mais opaco, mais fraco, ou que as entradas ou a coroa vai começar a aparecer o couro cabeludo, é a hora de procurar ajuda. O transplante capilar, ele é uma correção de áreas que já são perdas definitivas. Mas hoje nós temos condição, né, e estudos que mostram, são todos tratamentos seguros de uso a longo prazo, que conseguimos parar ou postergar a queda dos cabelos que ainda estão lá. A indicação do transplante, ela vem a partir do momento que as áreas de incômodo do paciente, e é sempre feito em cima do incômodo, né, não é uma caixa comum para todo mundo. A gente sempre vai tratar em cima do que o paciente se incomoda. Se essa área ainda tem cabelo viável, eu gosto de fazer uma analogia com a planta. É exatamente a mesma analogia. Uma planta que está fraca e feia, mas a raiz dela está viva, se a gente aduba, rega, ela volta. Toda vez que a gente para de adubar e regar a planta, ela vai voltar a ficar fraca e feia. Por quê? Porque o fator agressor vai voltar a acontecer, né? Agora, se a gente esperar para adubar e regar uma planta que a raiz está morta, não adianta. A gente precisa plantar outra planta no lugar. E a analogia com o cabelo ela é exatamente a mesma, né? Como que é feito, Dani, esse transplante, esse procedimento? Eu tô calvo, tô careca, a parte aqui das entradas, da testa, né? Enfim, um pouco para trás do meio da cabeça eu não tenho cabelo, mas atrás, muitas vezes todo mundo tem. E é exatamente da parte de trás que é retirado esse fio. Se olha a densidade, a capacidade da área doadora, né? Para se calcular quantos folículos podem ser transplantados, porque se o paciente, né, chega lá para você e fala assim, eu quero ficar cabeludo, doutora. Não,
aguento mais. Bom, é preciso primeiro fazer uma avaliação desse paciente para ver se ele tem cabelo disponível para preencher de fato a cabeça e de alguma maneira atender a expectativa que ele tem. Sim, a parte mais importante é a avaliação e diagnóstico. Normalmente não se transplanta outras doenças de couro cabeludo não de cara que não sejam calvície. Então, a parte principal é passar por uma avaliação minuciosa pelo profissional que sim vai te operar, para fazer o diagnóstico e falar assim, não, você é apto ou não para fazer a cirurgia. O segundo passo, que também é dos mais importantes, é alinhamento de expectativa. Qual é o tamanho da calvície que você tem? Qual é o tamanho da área doadora? A densidade da área doadora e o que a gente consegue entregar. Tem pacientes que sim, vários inclusive, que nós conseguimos entregar densidade máxima, né? São pacientes que brincam assim, se já fui calvo um dia, não me lembro. Mas tem vários que não. Que a gente vai conseguir sair de uma calvície grau 7, por exemplo, que é a máxima, para uma calvície grau 2, 3. Então, a importância é o alinhamento de expectativa para a gente conseguir entrar num procedimento que não gere uma frustração, né? A área doadora, ela é a parte posterior da cabeça. Num primeiro momento, essa é a área que nós utilizamos. Por quê? Porque essa área não tem essa alteração genética da alopécia androgenética e ela não é sensível ao próprio hormônio. O que derruba o cabelo é um hormônio chamado dihidrotestosterona, o famoso DHT. É esse hormônio que derruba. A parte posterior da cabeça, ela não sofre essa ação hormonal. Então, é esse cabelo que vai para cima, né? Em casos daí selecionados de pacientes que tenham pelos, a gente consegue também, nessa mesma sessão, fazer uma mega sessão, que é o jeito que nós conversamos, né, que nós denominamos, que faz a retirada de pelos. Então, pelos de barba, de tórax, de costas, a gente consegue fazer essa retirada de pelos para complementar a área, em casos de pacientes que não tenham áreas doadoras tão favoráveis a um transplante capilar. Com relação ao procedimento, bom, chega no dia, faz no dia, vai embora, é necessário, né, todo um acompanhamento, ou melhor, um pré-cirúrgico com realização de exames. Não é simplesmente, eu quero operar hoje, amanhã, podemos fazer? Não, peraí. Para poder fazer o transplante, só médicos estão autorizados. O Conselho Regional de Medicina, inclusive, exige isso, né, que médicos estejam habilitados para poder fazer esse procedimento. Sim, o transplante ele é um procedimento estritamente médico, né, contando com a ajuda de outros profissionais, mas sim a responsabilidade é nossa, por se trata de um procedimento cirúrgico longo, né? Então, a parte da segurança, ela tem que ser a primordial. Exames pré-operatórios, vários pacientes têm indicação de fazer tratamento prévio para melhorar a área doadora, para melhorar a área receptora, para que a gente tenha um resultado melhor, né? É feito todo o cronograma, toda a preparação ali, excluindo qualquer tipo de risco, suspensão de remédios que possam atrapalhar o procedimento. Ele é um procedimento de baixíssimo risco mesmo, por ser superficial. A maior parte dos pacientes fica acordado durante o procedimento, não acordado, fica ali sonolento, dormindo e acordando, mas precisa sim ser feito um rastreio importante para excluir qualquer potencial de problema que possa acontecer na cirurgia, né? Eu gosto de fazer a marcação da cirurgia sempre um dia antes. O paciente vai, se acalma, desenha, alinha a expectativa, vê os exames, tudo para chegar no dia do procedimento e começar a fazer a cirurgia. As cirurgias geram em média de 6 a 12, 13, daí aquela brincadeira, tem horário para chegar, mas não tem horário para sair, né? Fazemos em um único procedimento e a gente sempre pede com que o acompanhante vá embora para levar embora. O paciente está um pouco sedado ainda, vai embora conversando, não vai dormir na clínica, vai voltar a dormir em casa, tem todo o cuidado para como que vai dormir, como vai tomar banho, né, para não encostar. O principal é não encostar nos 3 primeiros dias. É justamente essa a minha próxima pergunta. A recuperação. Bom, justamente por levar em consideração um transplante capilar, entendendo que o folículo ele é extremamente frágil, você tem que ter um cuidado com relação ao toque, né, ao tocar, ao encostar aquela área que recebeu o fio, né, o cabelo, o folículo. Tem que ter cuidado com relação ao lavar, na hora de dormir, a própria higiene, né, que é feita, enfim, talvez o momento mais complicado seja o pós-cirúrgico, porque exige
um cuidado e a dedicação também. Aí, se a equipe médica se dedicou para fazer o procedimento, o posterior, né, ao procedimento fica a cargo do paciente, que também tem que fazer a sua parte. Sim, o cuidado pós-operatório ele é tão importante quanto a nossa mão na hora da cirurgia. Cada folículo tem menos de 1 milímetro. Né, o punch que nós usamos, a serrinha, para cortar tem exato 0,85 milímetros. Então não tem como costurar, não tem como colar, não tem como nada. Ele fica encaixado. Então o principal cuidado ali é não bater. Bateu, encostou, a maior parte dos pacientes que arranca entrando no carro, no pós-operatório. Bate a cabeça no teto do carro. Então eu entrego uma pasta no dia da cirurgia com todas as orientações pós-operatórias, né, que eu brinco que é o kit de sobrevivência pós-operatório, mas não é um pós de dor, não é sofrido, a pessoa não fica lá sem poder se mexer, igual quando a gente opera a barriga ou faz alguma cirurgia plástica. Ele é um pós-operatório de detalhes, de como que você vai dormir, como que você vai tomar banho, deitar. Então, tem vários, inúmeros detalhes para ser feito, que a importância, ela é tão importante quanto a nossa mão mesmo, para que realmente os folículos não caiam, para que os folículos não infectem, que os folículos realmente peguem e a gente tenha um resultado melhor. Agora, Dani, feito o procedimento, quanto tempo demora para o cabelo começar a crescer? Em quanto tempo eu vou ver essa parte do meu rosto, né? Que vai voltar a ter cabelo depois de um tempo, mensuração de resultado. Como é que é isso, assim? Como é que você fala para os pacientes que fazem, então, numa expectativa muito grande, mas não é imediato, né? Você não faz num dia, daqui 1 ou 2 meses, conforme você vai cortar o cabelo, não significa que o cabelo já vai estar ali, não. Demora um tempo até aparecer. Sim, ninguém sai com cabelo. É uma plantação. E como qualquer plantação, a gente precisa ter tempo para que a plantação pegue e cresça, né? Um cronograma rápido, para as pessoas terem mais ou menos noção de como é. Os 3 primeiros dias são os cruciais ali, de realmente não poder encostar, tem que tomar cuidado de verdade para que não danifique. A partir dali, a cabeça fica cheia de casquinha, umas crostinhas. As crostinhas demoram mais ou menos de 10 a 12 dias para cair. Caiu, você tem cabelo. Você tem os toquinhos do cabelo, tudo pequenininho, para ter mais ou menos ideia de como vai ficar o desenho, né, a densidade, consegue ter mais ou menos ideia ali nessa fase. Posterior a isso, cai. Os fios transplantados, eles caem. Por quê? Porque ele é um fio que já está preparado, esperando para cair, aonde ele é retirado. E aí é aquela hora que bate o desespero. Sim. Em quem faz. Meu Deus, caiu tudo, como assim? Agora que eu ia ficar cabeludo e de repente o transplante não deu certo, mas faz parte. A curva é engraçada, porque quando o paciente faz, todo mundo vai perguntar para ele. Onde você fez? Nossa, o desenho tá legal, a densidade tá legal. De repente os fios caem. De 3 a 6 semanas cai de 99% dos pacientes e cai praticamente todo o transplante. Daí todo mundo dá um passo atrás. Fala assim, putz, será que é o dele que não deu certo? Porque escuta, né, histórias de que não deram certo transplantes, ou porque não foram bem indicados, ou porque não eram doenças de couro cabeludo que sejam compatíveis a transplante. Vai ficar sem cabelo mais ou menos até uns 3 para 4 meses, que é quando começa a aparecer de novo. Então, com 3 para 4 meses, você realmente começa a ver o crescimento do fio. Mas ele é um fio que vai crescer fino, eu brinco que é um fiapo, parece um fiapinho. Ele vai crescendo e vai engrossando. Com 6 meses, nós temos mais ou menos 50% do resultado. O resultado final do transplante capilar, ele é com 1 ano e 4, 1 ano e 6 meses. Antes disso, tem muito tempo para crescer cabelo. E não é só esperar o cabelo crescer. A gente precisa entrar com tratamento para auxiliar o crescimento, sim, do transplante, mas principalmente para fortalecer o cabelo que estava na parte de cima da cabeça antes da cirurgia. Para que no final do crescimento ele esteja homogêneo. Daí a gente não consegue ver o que é transplante, o que é cabelo antigo, né? Que na verdade é o cabelo da mesma cabeça, mas ele vem um pouco mais grosso por estar em uma outra área. Então, o transplante capilar, ele é definitivo. Ele é retirado de uma área onde não sofre ação hormonal e é colocado para cima. O problema não está na área, e sim no cabelo que está na parte de cima. Esse cabelo é um cabelo que não cai mais. O resultado final, com 1 ano e meio, ele é definitivo? Não. Ele não é definitivo. E é aí que as pessoas às vezes se enganam. Por quê? Eu vou fazer um transplante capilar e eu nunca mais vou precisar cuidar do meu cabelo? Não é bem assim. O cabelo que está lá em cima antes da cirurgia, ele é um cabelo que ainda pode cair. Se ele vai cair ou não, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, né? O que a gente precisa é fazer com que ele fique ali. Pelo menos um bom tempo para que, se precise fazer uma outra cirurgia, que seja muito mais lá na frente. Então,
o tratamento ele começa ali e ele só vai terminar quando você não quiser ter mais cabelo. E é interessante que você comentou sobre a questão de medicamentos, né? Havendo a indicação médica, já é importante fazer o uso até pré-transplante, né? Ou melhor, quanto antes entrar com medicação, é importante para começar a mudar aquela realidade, né, doutor? Isso. A gente sempre vai tentar segurar o máximo que consegue os fios que são originais da área. Sempre a tentativa é essa. Claro que com segurança, com responsabilidade, fazendo acompanhamento laboratorial. Não é simplesmente você abre um site e sai comprando remédio. Não é bem assim. Existem indicações e contraindicações, são tratamentos médicos, né? Mas sempre a tentativa é o menos invasivo possível. A área ainda tem cabelo e consegue ser recuperada, a gente vai fazer tratamento. Né? Chegou uma hora que não conseguiu. Eu tenho um paciente que tem casos e casos, né? Tem um paciente que chegou para mim com 40 e poucos anos no final de 2023. E ele me perguntou assim, eu perguntei, você faz tratamento? Sim, eu já trato há 15 anos. Então ele estava com 45 mais ou menos, ele começou a tratar com 30. Falou, eu trato há 15 anos com a medicação assim, assado. E tudo bem. Daí ele veio fazer uma entrada de mais ou menos uns 3 dedos, uma coroa pequena, e foi para transplante capilar. Daí, no meio da conversa, ele falou assim, doutora, se eu não tivesse tratado, eu estaria careca? Eu falei, olha, eu não sei, não tem como saber. Eu não sei como é a sua genética, o quão severa ela é. Ele falou, então deixa eu te mostrar um negócio. Tirou o celular e mostrou a foto dos irmãos dele. Os 3 irmãos dele eram carecas grau 7. Eu falei, olha, então, probabilidade sim, muito alta que você realmente fosse careca. Mesmo assim, foi a transplante capilar 15 anos depois? Foi, mas uma área muito menor, muito mais fácil para ser corrigida e vai continuar o tratamento. Por quê? Porque se abandona, a área não transplantada pode cair. Então, sempre a gente vai segurar o cabelo, tentar segurar o cabelo da melhor forma, que não cirúrgica, né? Da melhor forma possível. A gente está conversando com a doutora Daniele Alves, que é médica especialista, está à frente da Novo Fio Curitiba, sobre essa questão do transplante capilar. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, Dani. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o ganho que se tem do ponto de vista emocional, né? O resultado. O procedimento é feito, passa-se 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Quando você reencontra esses pacientes, o que eles dizem, como é o retorno que se tem, porque é uma cirurgia estética, né? Reparadora sobre vários aspectos, mas que isso traz uma qualidade de vida que muitas vezes os pacientes já não tinham há um bom tempo, às vezes até uma década, né? Sim. A percepção individual de cada pessoa. Tem pessoas que não se importam, tem pessoas que se importam. Eu já escutei inúmeras histórias, desde as mais tristes até as mais engraçadas. Eu tenho pacientes que não tinham foto com o neto porque não aceitava tirar foto. Eu já tive paciente que perdeu o casamento do irmão porque não podia entrar de boné dentro da igreja, e era padrinho. Então, a autoestima, ela é algo, sim, que impacta não só no você se sentir bonito, mas a pessoa se auto-reconhecer dentro do espelho. Né? O transplante capilar, ele rejuvenesce? Claro, mas não é pela questão do rejuvenescer, simples, né? É pela questão de você se autoconhecer normalmente. Então, durante o percurso, né, que a gente acompanha todo o crescimento, a melhoria do ganho de vida de pessoas que voltam a render melhor no trabalho, que conseguem falar em público, que voltam a ter prazer em tirar fotos com a família. São histórias que várias emocionantes, né? De mudança de vida mesmo das pessoas. Então, é um procedimento estético? Mas é um procedimento que traz vitalidade. Não necessariamente eu estou fazendo um botox para um dia você, não desmerecendo o botox, claro, para um dia eu não ficar, né, com rugas, não. Ali você retorna a vitalidade de pessoas. Com certeza. Tanto homens quanto mulheres, né? Porque o transplante capilar, ele não se restringe aos homens. Temos várias mulheres que fazem para diminuir testa, mulheres com calvície, porque existe a calvície feminina, né? Então sempre vai em cima da queixa das pessoas, trazendo a vitalidade novamente. Para quem está interessado, que dicas, orientações, ponto de partida, ir atrás de detalhes, informações, ver vídeos, ler mais profissionais que são indicados, né, para isso, ou seja, ver se o profissional, qual o histórico, cirurgias que deram certo, antes e depois, procurar conversar com pacientes que também realizaram esse procedimento, mais ou menos por aí. Sim, a internet hoje em dia tem informações, né, aos montes.
Claro que a gente precisa filtrar, sim. Mas nada vai escapar, nada vai te fazer escapar de passar por uma avaliação pelo profissional que vai te operar. Então, essa é uma dica bem importante. Comercial. O comercial vai te dar orçamentos. A questão não é orçamento. A questão é você precisar saber se você pode ou não operar. Se você tem condição ou não. Se vai ficar bom ou não. Né? Então, é uma quantidade de coisas antes que você tem que levar em consideração, né? Sobre a responsabilidade do procedimento. Então, marcar uma consulta, marcar uma avaliação com um profissional habilitado para que faça o diagnóstico, ver se é calvície, se não é, qualquer tipo de tratamento. Fazer uma programação cirúrgica. Então, é importante, sim, ir atrás de outros resultados. A gente vê, assim, questão de desenho, de hairline, tem gosto, né? Tem o gosto do profissional que está fazendo. Então, quando você vai atrás de um serviço, de um profissional, é importante ir atrás de não só o preço, e sim toda a realização, a equipe, a qualidade, os resultados, a naturalidade. Dani, para quem ficou interessado, encontra mais detalhes, informações, rede social, fica à vontade para divulgar, inclusive, teu trabalho. Sim, nós temos a rede social da clínica Novo Fio Curitiba e tem a minha rede social, doutora Daniele Alves. A gente posta fotos, agora que é permitido, né? Antes e depois, não é para criar expectativa, mas é para mostrar, né, realmente a qualidade do procedimento. Informações de dúvidas diárias que os pacientes têm na rede social. Nós estamos abertos com agenda para avaliação. Então, mais detalhes individuais de cada pessoa é presencial. Eu exijo que seja presencial. E estamos lá com o maior prazer para atender todo mundo. Tá aí, doutora Daniele Alves, médica que está à frente da Novo Fio Curitiba, conversando conosco sobre transplante capilar, que vive um auge no Brasil. Muitas pessoas têm feito, homens e também mulheres, buscando essa volta, né? Uma melhor qualidade de vida, dignidade, sem ter vergonha de ir a eventos ou de colocar boné, como a doutora comentou, porque não gosta dos poucos ou os escassos fios que tem na cabeça. Doutora, obrigado pelas informações, pelas orientações, parabéns pelo trabalho, um abraço também a toda a equipe da Novo Fio Curitiba, que é nota 10. Muito obrigada, João, obrigada mesmo pelo convite e estamos à disposição aí para mais dúvidas. Até mais. Obrigado, doutora Daniele Alves, agora 10h40.